Nosso Deus e Pai Celestial, peço a Tua bênção, Pai Santo, este momento. Abençoa todo aquele que estiver atento à Tua palavra para ouvir com sinceridade e humildade diante de Ti. Papá, manifesta-te grandemente e glorifica o Teu nome. Tu és Deus, ó Pai. Envia o Teu Santo Espírito sobre todo aquele que ouvir a Tua palavra. Explica perfeitamente, Papá, a Tua palavra. Possa entrar no profundo de cada coração e transformar vidas. Em nome de Jesus, eu te agradeço. Amém. Portanto, nós vamos falar sobre o tópico Jesus vai mudar o seu destino. Jesus vai mudar o seu destino. O meu texto bíblico está em João 8, verso 1 a 12. E passo a ler. Porém, Jesus foi para o Monte das Oliveiras e pela manhã cedo tornou para o templo. E todo o povo vinha ter com ele e, assentando-se, os ensinava. E os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério. E, pondo-a no meio, disseram-lhe: Mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato adulterando. E na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isto diziam eles, tentando para que tivesse de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. E como insistissem, perguntando-lhe, endireitou-se e disse-lhes: Aquele que de entre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. E tornando a inclinar-se, escrevia na terra. Quando ouviram isto, saíram um, a começar pelos mais velhos até os últimos. Ficou só Jesus e a mulher que estava no meio. E endireitando-se Jesus, e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse: Ninguém, Senhor. E disse Jesus: Nem eu também te condeno. Vai-te e não peques mais. Portanto, no capítulo 7 de João, o ponto focal muda da Galileia para Jerusalém. Os irmãos de Jesus insistem que ele se apresente na festa dos tabernáculos. Esta era uma festa que comemorava a peregrinação dos judeus no deserto, o tempo em que eles moravam em tendas. Portanto, os irmãos de Jesus, que também não criam em Jesus, estavam preocupados em que ele se apresentasse ao povo. Queriam ver o que iria acontecer. Também, esta festa se associava ao regozijo pela colheita do mês de setembro e outubro. Portanto, era uma festa grande, uma festa de fato que mostrava vitória para eles, produção. Então, isto era agradável. Em consequência das declarações de Jesus, gerou-se uma crescente controvérsia sobre a sua pessoa, pelo que, entre os que criam nele e os que não criam, houve alguns que quiseram tentar a Jesus. Então, no capítulo 8, nós vemos exatamente o que aconteceu. A história é esta. Porém, Jesus foi para o Monte das Oliveiras. Foi para o Monte das Oliveiras. O Monte das Oliveiras situava-se em Betânia. Portanto, alguns quilômetros, cerca de uns 2 quilômetros de Jerusalém. Portanto, ele se deslocou lá para, durante a noite, poder orar. E logo de manhã voltou para o templo. E pela manhã cedo tornou para o templo e todo o povo vinha ter com ele. E assentando-se, os ensinava. E aí que aparecem alguns escribas e fariseus que lhe traziam uma mulher que foi apanhada em pleno ato de adultério. Essas pessoas estavam interessadas em encontrar alguma coisa com que pudessem acusar a Jesus. Acusar a Jesus de estar a agir contra a lei ou acusar a Jesus de estar a agir contra o governo romano. Então, eles trouxeram esta mulher e disseram: nós encontramos em pleno ato de adultério.
A lei de Moisés diz que nós temos que apedrejar. E tu, Jesus, o que dizes? No verso 5 e 6. E dizem eles, segundo Moisés, ela deve ser apedrejada. E tu, o que dizes? Eles estavam tentando colocar Jesus entre a espada e a parede. Se ele recomendasse clemência, ele se colocaria contra a lei de Moisés. Se ele mandasse condenar aquela mulher, então se colocaria em choque com a jurisdição romana, a qual se reservava o direito de aplicar a pena de morte. Portanto, estavam colocando Jesus entre a espada e a parede, entre duas situações difíceis. Qual é que esse Jesus vai seguir? Era mais ou menos esse o entendimento com que os fariseus, os saduceus lhe tentaram naquele dia. A Bíblia diz que ele inclinou-se a escrever no chão com o dedo. E no verso 7, como aquelas pessoas insistissem, Jesus se ergueu e disse-lhes, aquele que de entre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire a pedra contra ela. Portanto, eu não nego a aplicação da lei de Moisés, mas aquele que for justo, aquele que não tem pecado entre vocês, seja o primeiro a lançar pedra contra essa mulher. E Jesus se inclinou e continuou a escrever no chão. Quando ouviram isto, a Bíblia diz que eles saíram um a um, começando pelos mais velhos até os últimos. E naquele lugar ficou somente Jesus e a mulher. Portanto, levaram aquela mulher e foram lhe abandonar diante de Jesus. Aquela mulher, de certeza, que estava tão desesperada, porque ela não estava à espera de clemência, não estava à espera de alguma outra coisa. Ela simplesmente esperava condenação. Ela simplesmente esperava o apedrejamento, porque era aquilo com que os fariseus lhe levaram para lá. Não quiseram ouvir se tinha alguma desculpa, não quiseram perceber nada, simplesmente lhe levaram para que ela fosse apedrejada. Então era uma situação difícil, era uma mulher desesperada. Mas o seu encontro de Jesus trouxe esperança. O seu encontro de Jesus mudou alguma coisa na sua vida. Aquele foi um momento maravilhoso para ela, embora antes não tivesse apercebido que as coisas se tornariam maravilhosas para o seu lado. Enquanto aqueles homens saíam com seus motivos julgados por Cristo, aquela mulher podia agora ter esperança. Jesus deixou de lado os aspectos legais e ele olhou para o significado moral das suas próprias vidas. Quem acusa quem? Muitas vezes nós acusamos as pessoas e nunca pensamos naquele mal que nós fazemos às pessoas. Isso frequentemente acontece dentro dos casamentos, em que o marido ou a esposa vai acusar o outro, acusam-se um ao outro, e nunca ninguém procura saber, ok, se a minha mulher agiu assim, se o meu marido agiu assim, o que eu fiz para que pudesse haver retaliação? Muitas vezes não acontece isso. Nós corremos a julgar o outro é culpado da situação. Ele tem que carregar todas as culpas. Jesus julgou exatamente o íntimo daquelas pessoas. Julgou os motivos que levavam aquelas pessoas a levar aquela mulher para eles. Vejam só esta mudança de Jesus. Ele deixa para o problema e ele olha para aquelas pessoas, olha para os corações das pessoas. E ele vê maldade no coração de cada uma daquelas pessoas. A Bíblia diz em Mateus 7, verso 1 e 2, não julgueis para que não sejais julgados. Então aqui está a mensagem, não julgueis para que não sejais julgados,
Porque com a mesma medida com que vocês medirem, vos medirão também a vós. Então é preciso que nós tenhamos esta calma, que nós tenhamos esta cautela para não julgarmos a ninguém. No verso 10, vendo Jesus que havia ficado ele e a mulher, perguntou sobre os seus acusadores. E aquela mulher responde a Jesus: ninguém estava lá. Aleluia. Ninguém, Senhor. Aqueles que me trouxeram aqui para eu ser apedrejado, aqueles que me trouxeram aqui com uma decisão tomada, abandonaram-me aqui, foram embora, me deixaram aqui. Ninguém, Senhor. E no verso 11, disse Jesus: nem eu também te condeno. Vai-te e não peques mais. Eu não te condeno. Vai-te e não peques mais. Aqui está o cerne da questão. Eu disse no meu tópico: Jesus vai mudar o seu destino. Jesus vai mudar o seu destino. Como mudou o destino daquela mulher encontrada no próprio ato de adultério. Os homens já tinham julgado a ela. Ela já estava apedrejada. Mas Jesus muda o destino desta mulher. Porque em João 3, verso 17, a Bíblia diz o seguinte: 3,17: porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Então Jesus, quando veio a este mundo, não veio para condenar, ele veio para salvar os pecadores. Ele mesmo disse em algum momento: eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes. O médico não é para os sãos, o médico é para os doentes. E eu vim para resolver o problema dos pecadores. Eu não vim para condenar os pecadores. E aqui era o momento em que Jesus mostrou exatamente isto, que ele veio para salvar e não para condenar. E ele diz para aquela mulher: nem eu também te condeno. Vai e não peques mais. Nem eu também te condeno, porque eu vim para te salvar. Eu vim para mudar a sua vida. Eu vim para mudar a sua sorte. E Jesus está falando para você hoje. Não importa em que tipo de pecado você esteve envolvido. Não importa se você está sendo acusado de feitiço. Não importa se você matou alguém. Não importa se você foi apanhado em adultério. Não importa qual é o tipo de pecado no qual você está envolvido. A verdade é uma: se você ouvir a voz de Jesus, ele vai mudar o seu destino. Porque é a voz de Jesus que mudou o destino daquela mulher adúltera, encontrada no próprio ato de adultério. Ele mudou o destino. Vai e não peques mais. Quando Jesus diz: não peques mais, estava exigindo que aquela mulher se arrependesse, que ela mudasse de vida, que não voltasse a cometer as mesmas coisas, porque ele lhe perdoava, ele lhe dava uma nova oportunidade de começar com a vida. E isto que Deus quer fazer na sua vida. Jesus Cristo veio para te dar uma nova oportunidade para você recomeçar a sua vida. Algumas pessoas estão a ponto de se suicidar, estão tão desesperados, estão tão envergonhados por causa daquilo que fizeram. Sim, é real, fizeram. O problema não está em fazer ou não fazer. O problema está em reconhecer que você fez algo errado e precisa de mudar, de não voltar lá pela fé em Jesus Cristo.
porque o que te diz Jesus te diz com muito amor: vai e não peques mais. Arrependa-se desse pecado e deixe. Provérbios 28, verso 13. Diz que aquele que encobre as suas transgressões não prosperará, mas aquele que confessa e deixa achará misericórdia. Jesus já conhecia o pecado daquela mulher, sabia que ela foi encontrada em adultério. O importante agora era ela ir e deixar, não voltar a cometer aquele pecado. Isso é que era importante para Jesus. Jesus quer mudar a sua vida. Jesus quer mudar o seu passado. Jesus quer mudar tudo aquilo que está lá atrás. Talvez existam muitas vozes condenando a você. Há muitas vozes dizendo para você que você é a pior pessoa, que você não merece viver. Enfim, estão condenando a você. Mas Jesus te chama para si esta tarde. Jesus está dizendo para ti: essas pessoas que se julgam a elas mesmas, se estão em condições de te julgar a si. Porque normalmente julgamos com muita facilidade, mas nunca nos recordamos em nos julgar a nós mesmos. Aquele que não tem pecado, seja o primeiro a lançar pedra sobre este. Você que está acusando alguém de feitiço, seja o primeiro, se você não tem pecado na sua vida, seja o primeiro a lançar pedra sobre tal feiticeira. Aqui está a questão. Precisamos de colocar a mão à consciência. Precisamos de voltar para dentro de nós mesmos para percebermos quais são os nossos motivos. E a solução do problema é só Jesus Cristo. Jesus pode nos trazer paz, assim como guerra. Paz por quê? Se nós todos crescêssemos no Senhor Jesus, teríamos paz. Ninguém acusaria o outro de feitiço. Não haveria infidelidade, porque nós todos seríamos fiéis a Jesus. Se você vê infidelidade, se você vê tantos problemas que surgem hoje, surgem por quê? Porque não há obediência a Jesus Cristo. As pessoas vão às igrejas, mas não obedecem a Cristo. Não entregam as suas vidas ao controle do Senhor Jesus. Vão passear, vão fazer tempo, vão lá porque sentem comichão nos seus ouvidos de ouvir uma mensagem. Então vão lá porque são acostumados para ouvir alguma mensagem. Mas ouvem e a mensagem fica lá perdida. Quando saem pela porta, já ficou lá a mensagem perdida. Continua a levar a sua vida má. São esses tais que continuam a dizer, a acusar você. Meu irmão, minha irmã, este é o dia da salvação para você. Eu disse, você pode se sentir envergonhado, você pode se sentir culpado pelas suas transgressões, você até pode ter dívidas grandiosas, mas reconheça isto. Cristo está a dizer, vai e não voltes a pecar mais. Aceite aquilo que Jesus te oferece. Aceite o perdão que Jesus te dá. Porque, afinal de contas, o que vale aqui é a palavra, é o perdão de Jesus. Você é precioso para Deus, você é preciosa para Deus. Você não pode acabar a sua vida por causa de alguma coisa, por causa de algum descontentamento. Não. Não pode colocar em causa a sua vida por causa disso. Porque Jesus está interessado que você vá e não volte a pecar. Porque a Bíblia diz que se alguém está em Cristo Jesus, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo.
Isso significa que Deus, a partir daquele momento que você está em Cristo Jesus, olha você como inocente, como uma criança novinha. Deus risca a cédula do passado. Todo o cadastro passado. Deus risca o seu cadastro passado. Porque Deus tem que começar novas páginas com você. Meu irmão, minha irmã, não esteja desesperado. Nem diga não tenho hipótese de mudar. Talvez algumas pessoas estão envolvidas nas magias, na magia negra, no feitiço, etc, etc. Digam, eu não consigo, eu estou com medo, se eu deixar isto, aqueles espíritos vão me matar. Você pode confiar em Jesus, porque Ele te dá uma oportunidade de começar uma nova vida. Ele vai fazer de você uma nova criatura. Ele vai te dar uma nova vida. Ele vai vencer por você essas hostes espirituais da maldade. Esses demônios, esses espíritos que maltratam você. Porque algumas pessoas nem andaram à procura do feitiço. Não andaram à procura daqueles espíritos. Foram concedidos aqueles espíritos pelos seus antepassados. Hoje começam a manifestar e são acusados de feitiço, são acusados de tamanhos males dentro da família, estão a acabar a família, etc, etc. Mas há uma saída. Se você reconhecer e você abandonar isso, Jesus diz, vai e não peques mais. Vai e não peques mais. Porque Deus te ama. A Bíblia diz que porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O objetivo de Deus é que você tenha a vida eterna. Não é que você elimine a sua vida, não. Não é que você se desespere, não. Ele quer que você tenha a vida eterna. Mesmo que você tenha que sofrer aqui na terra, não importa, mas crê no Senhor Jesus Cristo. Esteja seguro nele, porque ele te dará a vida eterna. Ele vai fazer da tua vida uma nova vida. Ele vai mudar a sua vida, vai mudar as suas circunstâncias. Os seus acusadores vão sair, vão se espalhar, um a um. Eles vão se dissipar. Você vai estar só com Jesus. Aqueles que te desejam mal vão se dissipar. Você vai ficar só com Jesus. E Jesus vai dizer para você, vai e não peques mais. Em João 1, 1 João 1, verso 9, 1 João 1, verso 9, a Bíblia diz o seguinte, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Se confessarmos os nossos pecados, se nós reconhecermos que somos pecadores, porque há um problema. E o problema é, nós não reconhecermos que pecamos, pensamos que aquilo que nós estamos a fazer é normal. Não. Você tem que reconhecer, se há alguma coisa errada, reconheça que está errado. Porque Ele está disposto a te perdoar e te purificar. Entenda bem, te purificar significa tirar tudo aquilo que é nocivo à sua vida se você se arrepender. Deus está disposto a fazer isso. Jesus está disposto a fazer isso, a lhe dar uma nova oportunidade de vida. Você não vai resolver o problema de feitiço com feitiço. Você não vai resolver o problema de magia negra com magia negra. Não. A única coisa que você precisa de fazer é ir a Jesus. Aquela mulher que foi encontrada em adultério, ela não poderia resolver o seu problema de adultério com adultério.
Não, ela precisava de largar o adultério e começar uma nova vida. É isto que ela precisava. É isto que você precisa. Largar a vida má. Largar o que você está fazendo de errado. E seguir as palavras de Jesus. Vai e não peques mais. Mude a sua vida. Porque a Bíblia diz que Ele está disposto a te purificar, a te perdoar, depois te purificar de toda a injustiça. Quer dizer, Deus olha para você, nova pessoa, nova criatura, porque Ele te purifica de toda a injustiça. Meu irmão, minha irmã, este evangelho é o evangelho que nós pregamos todos os dias. Para que você creia neste Jesus, o único que pode te perdoar os pecados, o único que te pode purificar. Não há igreja que vai te purificar. Não há congregação que vai te purificar. Não. Só Jesus. Só Jesus é o único que te pode dar essa oportunidade de te perdoar e te purificar de toda a injustiça. Em 1 de Timóteo 1, verso 15, 1 de Timóteo 1, verso 15, a Bíblia diz o seguinte: esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Aqui está. Esta é a mensagem do apóstolo Paulo para Timóteo. Ele diz, esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação, que Jesus Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o pior. Por que é que Paulo diz que ele é o pior? Porque Paulo perseguiu a igreja, matou aqueles que falavam de Jesus, prendeu-os, fez muito mal para a igreja do Senhor. Mas quando ele se encontrou com Jesus no caminho de Damasco, ele caiu em terra cego. E ele perguntou, Senhor, o que queres que eu faça? Foi naquele momento que Jesus mudou a vida de Paulo. Quando ele disse Senhor, reconheceu Jesus como Senhor e disse o que queres que eu faça? Então ele já estava na linha. Ok, agora eu vou mudar a sua vida. Então é alguém que experimentou uma tão grande experiência de salvação. É alguém que em condições normais não seria aceitável para aceitação, para salvação, porque ele matou, porque ele perseguiu a igreja. Mas é a este homem que Deus perdoou dos seus pecados. Portanto, esta é uma palavra digna de toda aceitação. Que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Qual é o teu pecado? Será que o teu pecado é tão grande para ele não conseguir salvar? Não há pecado grande. Não. Qualquer pecado que você tiver, Jesus está disposto a perdoá-lo. Se você ouvir a sua voz, vai e não peques mais. Ele o que exige de você é arrependimento e fé nele. Você crer que ele carregou os seus pecados. Que ele morreu pelos seus pecados. E você continuar a sua vida, mas agora sem pecado. É isso que Deus está fazendo, está dizendo. Nenhum homem no mundo vai ser salvo porque guardou a lei, porque não pecava, porque não prostituiu, porque não guardava o sábado. Ninguém vai ser salvo por causa dessas coisas. Nós somos salvos pela graça de Deus. Quando nos encontramos com Jesus, nós nos encontramos sendo monstros. Monstros. E Jesus, quando nós cremos nele,
Ele nos faz novas criaturas. Nos faz pessoas novas. E Ele diz, vai. Não peques mais. Vai, mude a sua vida. Vai. É isto que Jesus faz. A salvação é algo gratuito. Se você está pensando em pagar alguma coisa, você não precisa de pagar nada. Você não precisa de gastar nada. Você só precisa de crer que Jesus morreu pelos seus pecados. Que Jesus veio para te salvar. Crer nisso, aceitar isto. Simplesmente. E mudar a sua vida. Não fique desesperado. Não. Não fique aí envergonhado. Não. Não fique se a sentir comprometido por causa de alguma coisa que está correndo mal na sua vida. Você pode mudar. Você pode ser uma nova criatura. Você ainda pode dar frutos bons. Ah, não, porque você roubava. Não, porque você fazia coisas estranhas. Tá bom, mas tudo isso pode passar se você crer em Jesus, se você entregar o seu coração a Jesus. Se você se entregar a Jesus, Ele vai mudar a sua vida, porque Ele veio para salvar os pecadores. É o único que veio para salvar os pecadores. Não há nenhum outro que salva pecadores. Não há. Em todo este mundo, as pessoas vão te dizer, faça isto para você ir para o céu. Faça isto para você ser salvo. Faça isto para você encontrar Deus. Mas a Bíblia que fala de Jesus, de Gênesis e Apocalipse, essa Bíblia diz, Jesus morreu por ti para que você tenha a vida eterna, para que você tenha contato com Deus, para que você tenha paz com Deus, para que a sua vida possa mudar. Jesus morreu por si. O que você precisa é crer naquilo que Jesus fez por si, para resolver todos os teus problemas. É isto que você precisa. E se porventura, caminhando com Cristo, você escorregar e cair, levante-te e clama a Jesus, para que Ele te limpe, para que Ele te purifique, e você se levante e continue andando, porque você é como uma criança que começa a andar, começa a dar passos. Ela vai cair, e nós estendemos o braço para ela e dizemos, levanta-te, vamos andar. É exatamente isto que Deus faz contigo. Se você tiver fé, se você crer no Senhor, não pode pecar por prazer de pecar. Não. Não pode se sentir bem quando você peca. Não. Isso tem que doer no coração? Sim, tem que doer no seu coração. Você tem que se reprovar? Sim, tem que se reprovar, é verdade isso. Mas quando você reprovar as suas próprias atitudes, também vá com humildade diante de Jesus. Peça a Ele socorro, peça a Ele ajuda para te purificar. Porque Ele veio para te salvar, não para te condenar. Muitas pessoas estão deixando esta oportunidade. Muitas pessoas estão desperdiçando esta oportunidade de serem perdoados por Cristo Jesus. Porque preferem continuar com seus pecados. Preferem continuar lutando com suas forças para cumprir a lei. Qual lei que você vai cumprir? Desde a criação da humanidade até hoje, nunca houve nenhum homem que cumpriu a lei fora de Jesus Cristo. Qual lei que você vai cumprir? Até as coisas boas que nós fazemos e pensamos que são boas, às vezes estão contaminadas das nossas injustiças. São obras sujas. Aquelas que nós achamos que são obras boas. Quando eu vou fazer alguma coisa boa, vou dar esmola aos pobres, vou fazer alguma coisa, alguma caridade. Tudo isso, Deus diz que são obras imundas. Porque o nosso coração está imundo. O que você precisa de fato é crer no Senhor Jesus.
aquele que veio para salvar os pecadores, aquele que veio para te salvar, veio para mudar, para salvar aquela mulher adúltera, veio para salvar a Paulo, veio para salvar você também. Não fique desesperado porque você está há muitos anos no feitiço. Os espíritos que atuam consigo dizem: se você nos deixar, vamos te matar. Você não vai morrer. Se crer em Jesus, você não vai morrer. Porque Jesus vai te fazer uma nova criatura. Crê na palavra que estou pregando, porque esta é a verdade. Não viva com medo, não. Você pode crer em Jesus e mudar a sua vida. Esta é uma oportunidade soberana para si. Esta é a palavra de Deus. Você pode usufruir disto da mesma maneira que você pode negar esta graça de Deus. Deuteronômio 29 a 30. Deuteronômio 4, 29 a 31. Então, dali buscarás ao Senhor, teu Deus, e o acharás, quando o buscares de todo o teu coração e de toda a tua alma. Quando estiveres em angústia e todas estas coisas te alcançarem, então, no fim de dias, te virarás para o Senhor, teu Deus, e ouvirás a sua voz. Porquanto o Senhor teu Deus é Deus misericordioso, e não te desamparará, nem te destruirá, nem se esquecerá do teu concerto que jurou aos teus pais. Aleluia! Que bênção! Deus diz: então ali me buscarás e me acharás. Quando me buscares de todo o teu coração, o importante é buscares a Deus de todo o seu coração, para que Ele mude a sua vida, mude as circunstâncias em sua vida. A verdade é que Jesus quer mudar a sua vida. Se você buscar a este Deus, Ele vai mudar a sua vida. Quando estiveres angustiado, você pode estar angustiado por alguma coisa que fez. Pode estar angustiado por alguma coisa que não fez, que te acusam de teres feito. Tudo isso pode te criar problemas. Quando todas estas coisas te alcançarem, as acusações, enfim, tudo te alcançar, tudo ser uma vergonha na sua vida. Então o que você deve fazer nesse momento? Te virarás para o Senhor teu Deus e ouvirás a sua voz. É o que você precisa de fazer. Virar-se para o teu Deus e ouvir a sua voz. Se fizeres isso, Ele te vai fazer o quê? Uma nova criatura. Vai e não peques mais. Arrependa-se e abandone os pecados pela fé em Jesus Cristo. É o que estamos dizendo aqui. Portanto, esta é uma oportunidade soberana para a sua vida. Esta é uma oportunidade que Deus abriu para si. Crê no Senhor Jesus Cristo para que sejas salvo. Não continue ficando aí, embrulhado, envergonhado, com medo, até pensando em tirar a sua vida. Algumas pessoas nem se falam com familiares porque são acusados de feitiço. Crê no Senhor Jesus que Ele vai mudar a sua vida. Você pode se transformar numa pessoa melhor, numa pessoa boa. Ele está disposto a te purificar, a perdoar-te e a purificar-te. Então, isto está aberto para si. Não importa o que está acontecendo consigo. Não importa o que você está trazendo por trás. Não importa mesmo. Mas você pode crer em Jesus que Ele vai mudar a sua vida. Deus possa abençoar. Vamos inclinar as nossas cabeças para orarmos.